Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar do livro Propaganda de Edouard Bernays. Edouard Bernays, que eu tenho aqui ao meu lado, podem ver, e vamos, sem mais demora, ver quem foi Edouard Bernays. Edouard Bernays nasce em 1891 e morre em 1995, portanto 103 anos, praticamente viveu todo o século XX, e era, portanto, nasceu na Áustria e era um austríaco-americano formado na área de relações públicas e propaganda, e é isso que nós hoje vamos falar. Foi considerado por muito como o pai das relações públicas dos Estados Unidos e considerado um dos 100 americanos mais influentes do século XX. Fez várias coisas em termos de propaganda, ligado sempre, portanto, à comunicação social. Portanto, ele atravessou o século XX e, entre elas, em 1929, promoveu o tabagismo feminino, marcando cigarros com a famosa frase "tochas da liberdade". Conseguiu fazer com que no mundo feminino, portanto, que as mulheres fumassem, não é? Que era uma coisa que nessa altura não era bem visto pela sociedade, e graças às técnicas de marketing e publicidade que nós iremos ver mais para a frente, Edouard Bernays, portanto, conseguiu esse feito e conseguiu muito mais coisas. No seu livro Propaganda, em 1928, que é o livro que vamos ver, ganhou especial atenção com os esforços para teorizar no campo das relações públicas. Ele foi também o sobrinho duplo de Sigmund Freud, o bem conhecido psicanalista filósofo Sigmund Freud. Ele foi, portanto, o seu sobrinho e foi muito influenciado, digamos assim, pela própria filosofia de Freud, como iremos ver, em que descreveu as massas como irracionais e sujeitos aos instintos de rebanho. Portanto, aquela questão que nós conhecemos dentro da psicanálise e das filosofias de Freud, não é? Do id, do ego e superego. Portanto, Edouard Bernays foi muito influenciado pelo seu tio, digamos assim, não é? De uma família judia, Bernays era, como eu disse, o sobrinho duplo do psicanalista duplo, porque também, em virtude da sua mãe, irmão de Freud, e também irmã de seu pai, portanto, foi sempre muito próximo a Freud, né? Edouard Bernays realizou, portanto, propagandas a nível mundial para divulgar as realizações norte-americanas. Ele próprio se autodenominou como um advogado de relações públicas. Como eu disse, Bernays usou as ideias do seu tio Sigmund Freud para ajudar a convencer o público, entre outras coisas, por exemplo, no famoso pequeno almoço com Bacon. Foi graças a Edouard Bernays que isso se tornou, portanto, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, uma coisa muito comum no chamado pequeno almoço, aquilo que nós designamos o pequeno almoço em inglês, não é? Em 1920, Bernays organizou a publicação das palestras introdutórias à psicanálise de Freud, lá está, nos Estados Unidos, enviando dinheiro de royalties para o seu tio em Viena. Seu relacionamento com Freud sempre esteve na vanguarda do seu pensamento e do seu aconselhamento. Rapidamente, isto é uma pequena introdução, uma pequena biografia do autor, não é? Bernays foi o principal fornecedor de informações para as agências de notícias internacionais, Associated Press, United Press, International Press News Service. Portanto, ele estava ligado a todas as agências de informação. Portanto, nós podemos ver aqui a importância deste autor, como nós iremos ver, para a propaganda da comunicação social, portanto, dentro dos Estados Unidos. E ainda hoje é visto e estudado na comunicação como sendo um dos maiores arautos da propaganda e até há quem diga da manipulação da massa. Portanto, seu método científico, Bernays foi o pioneiro no uso da psicologia e de outras ciências sociais pela indústria de relações públicas para projetar suas campanhas de persuasão pública.
se entendermos o mecanismo e os motivos da mente do grupo, não é possível que sem entendermos o mecanismo e os motivos da mente do grupo, não é possível controlar e regimentar as massas de acordo com a nossa vontade, sem seu conhecimento sobre isso. A prática recente da propaganda provou que é possível, pelo menos até certo ponto e dentro de certos limites. Mais tarde, ele chamou essa técnica científica da opinião de moldagem a engenharia de consentimento. Portanto, engenharia de consentimento, já vamos ver isso tudo. Bernays explicou em seu ensaio de 1947 a engenharia do consentimento, também muito influenciado pelo livro, como iremos ver, de Gustave Le Bon, Psicologia das Massas. Bernays elogiou a ideia de que as massas são movidas por fatores fora da sua compreensão consciente e, portanto, que as suas mentes podem e devem ser manipuladas por poucos capazes. Uns poucos, são os únicos que podem, portanto, ter entendimento para saber o que é que as massas querem. Portanto, a manipulação consciente e inteligente dos hábitos organizados e das opiniões das massas é um elemento importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam este mecanismo invisível da sociedade constituem um governo invisível que é o verdadeiro poder governante do nosso país. Somos governados, nossas mentes são moldadas, nossos gostos formados, nossas ideias sugeridas, em grande parte, por homens das quais nunca ouvimos falar. Portanto, isto é uma pequena passagem do livro que eu vou aqui mostrar. Portanto, deste lado, Propaganda, está aqui o livro. Este é um resultado lógico da forma como as nossas sociedades democráticas estão organizadas. Em quase todos os atos da nossa vida diária, seja na esfera da política ou dos negócios, em nossa conduta social ou nosso pensamento ético, somos dominados por um número relativamente pequeno de pessoas que entendem os processos mentais e sociais padrões das massas. São eles que puxam os fios que controlam a mente do público. Vejam bem. Isto nós estamos a falar nos inícios do século XX. Bernays também se baseou nas ideias do escritor francês, como eu disse, Gustave Le Bon, o criador da psicologia da multidão, e de Wilfred Trotter, que promoveu ideias semelhantes no mundo anglófono em seu livro Instintos de Rebanho na Página Guerra. Bernays refere-se a esses dois autores em seus escritos, portanto, Gustave Le Bon e Wilfred Trotter. Bernays baseou seus estudos sobre também esses dois autores. Trotter e Le Bon, segundo Ernest Jones, tornaram-se membros-chave do movimento de psicanálise freudiano na Inglaterra. Eles desenvolveram o campo da dinâmica do grupo, em grande parte associado ao famoso Instituto Tavistock, onde muitos dos seguidores de Freud trabalhavam. É preciso ver que, por essa altura, havia alguns institutos que trabalhavam sobre as chamadas psicologias de massa, que é isso tudo que nós iremos ver. Assim, ideias da psicologia do grupo e psicanálise se reuniram em Londres por volta da Segunda Guerra Mundial, uma fusão da psicanálise com a psicologia de massa. Portanto, há quem diga que o próprio Bernays escreveu em sua autobiografia de 1965 que o próprio Goebbels, não é? o nazi Goebbels, usava os seus livros, vejam bem. Então, as duas principais, há muitas, não vou aqui falar, as duas principais publicações de Edward Bernays, podemos falar em Cristalizando a Opinião Pública, escrito em 1923, e também Propaganda, que é esse livro que eu tenho aqui ao meu lado, em que vamos analisar, portanto, as ideias. Bom, meus amigos, o livro Propaganda é muito bom, tem muitos capítulos e, de facto, nos explica o que é, de facto, quando nós falamos em propaganda numa democracia. Portanto, Edward Bernays estava a falar numa democracia. O que é que nós entendemos por propaganda e manipulação da opinião pública? Que é isso que nós vamos falar. Bernays começa por nos dizer que no passado recente, digamos assim, não é? Finais, portanto, do século XIX, inícios do século XX, muitas vezes os governos impunham, portanto, certas
certas forças, certos poderes de forças, pela dominação, aquilo que Eduardo Bernays chama dominação e coerção, em que havia um constrangimento da parte das populações, não é? Portanto, era exercido, portanto, leis com força policial e militar, e isso criava naquilo que nos anos 30 se falava em ditaduras, não é? Que é isso que aconteceu ao longo da história. Mais tarde, Eduardo Bernays nos fala que tudo isso foi substituído por novas técnicas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, portanto estamos a falar aí inícios de 1950, 45-50, em que começaram a ser substituídas por novas técnicas de dominação, usando a falsa sensação de liberdade, dando o consentimento falso de que se tem liberdade pelos desejos e pelos prazeres. A partir do maio de 68, foi a maior de todas as engenharias, o chamado liberalismo libertário, junção da esquerda e do capitalismo, criou um verdadeiro mercado, chamado mercado dos desejos e dos prazeres sem limites, anestesiando as populações em pura manipulação de massa. Tudo isso, portanto, aqui no livro Propaganda. Criou o chamado consumidor desraizado, o libertário consumidor sem nenhuma raiz. Aquilo que nós hoje vemos em França, por exemplo, no Attali e no Cohn-Bendit, tão bem representantes, boomers, não é? Já dos seus 50, 60 e mais, até quase 70, não é? Porque a geração boomers já está a chegar já à terceira idade, digamos assim, mas muito bem representado por essa engenharia que vem dos campos universitários dos anos 60 e do maio de 68 em França. Portanto, o que é que significa essa ideologia para Bernays? Destruir o tradicional e criar o novo progressismo. A ideologia do mercado sem fronteira. A publicidade tornou-se a manipulação da massa, mecanismos de desejo. Eduardo Bernays. As populações pensam hoje que é pela força e coerção que o poder é exercido, o que é a maior mentira. Antes, pelo contrário. É justamente o contrário. É pelos prazeres e pelo livre consentimento que as populações são conduzidas pela escravidão do seu próprio desejo. Eduardo Bernays. O gênio da manipulação das opiniões e de fazer crer que a opinião pessoal faça esquecer os objetivos iniciais. Exatamente isso. Ou seja, fazer subir as vendas. Quando nós vemos a questão da venda de cigarros para as mulheres, quando vimos a questão, portanto, como eu falei, portanto, sobre, portanto, a influência que Eduardo Bernays teve também, portanto, em várias situações nos Estados Unidos, não é? Uma delas foi também no que diz respeito à mobilização dos soldados para a guerra, não é? Principalmente a Primeira Guerra Mundial, em que nós vamos ver que até foi criado um pequeno retrato, um pequeno póster, não é? Muito conhecido, que nós vamos ver já a seguir sobre isso. E tudo isso, a própria situação que eu falei também, do pequeno almoço com bacon, tudo isso foi técnicas publicitadas por Eduardo Bernays para incutir na opinião pública e para fazer mudar a opinião das pessoas. Mas tudo isso nada tem a ver com o bem-estar das pessoas. Isso tudo esconde por detrás as motivações, nesse caso da venda, não é? Do aumento de venda, no caso dos pequenos almoços e dos cigarros, foi o aumento de vendas, nada teve a ver com a liberdade das mulheres, não é? Portanto, são as táticas da esquerda política e influência de Eduardo Bernays. A manipulação e o poder que cria portanto, mudança de opinião. Agir sobre o efeito da manipulação é a ilusão de que se é livre, mas na verdade é para escravidão do poder disfarçado de progresso. Portanto, disfarçando-se de progresso, de facto, várias ideias vão passando para o público. O princípio da ação das massas foi influenciado pela manipulação mediática. A força da propaganda da ideologia moderna é o de ter reduzido o conceito de liberdade ao conceito de desejo e de ter reduzido o desejo à satisfação emocional. A manipulação da opinião pela manipulação dos desejos. Portanto,
a influência é bem melhor que a imposição. Vejam bem, a influência é bem melhor que a imposição. Impedir qualquer revolta do povo, manipulando o pensamento das pessoas por meio da informação. A sensação de liberdade que, na verdade, é pura servidão. Os que detêm o poder não trabalham para o interesse do povo, mas para os seus próprios interesses, disfarçando com o interesse do público. Bernays trabalhou sobre o conceito de psicanálise de Freud, já vimos, e sobre as técnicas de influência de massa. Bernays foi também influenciado pelas teorias de psicologia da massa, muito importante, de Gustave Le Bon, que eu tenho no meu canal, podem ir ver o livro, a apresentação do livro. E muito conhecido aquele cartaz em que podemos ver o tio Sam e a famosa frase I want you for USA Army. Em 1917, Bernays ajudou o presidente Wilson a preparar o povo americano a entrar em guerra. Foi aquilo que eu disse ainda há bocado. Foi aí que foi criada a famosa publicidade I want you for US Army, do tio Sam, não é? Um homem que assim com chapéu, não é? Apontando o dedo. Esse cartaz foi muito conhecido nos Estados Unidos e tudo isso foi, portanto, influenciado pelas técnicas de Edward Bernays. Como eu disse, lançou também o pequeno almoço, Breakfast com Bacon. Em 1920 e 30, portanto, como eu disse, o aumento do tabaco também aumentou graças às políticas de Edward Bernays. Como vimos, a ideologia do desejo, ou doutrinamento das pulsões, é aquilo que nós podemos, quando estudamos a psicanálise de Freud, quando vemos o id, o ego e o superego, e então Edward Bernays utilizou muito o impulso, o desejo desenfreado, que não é, portanto, contido, como o estando na origem, hoje, da nova liberdade, digamos assim, dos povos, não é? Em 2020, portanto, podemos aqui também dizer, como exemplo, eu vou dar aqui um exemplo, em 2020 entrou uma nova tática de manipulação, o medo. Por meio de uma série, como nós vimos na televisão, por meio de uma série de conferências, atenção que isto foi feito praticamente, pelo menos no mundo ocidental, foi feito em quase todos os países. Por meio de várias conferências de imprensa, feita por ministras da saúde e por aí adiante, e ministros de saúde em vários países, foi mantido sempre o povo sobre um constante bombardeamento por meio do medo e do sensacionalismo, que é aquilo que Edward Bernays nos fala como o chamado manipulação da massa. E podemos dizer que um povo mantido pelo medo e pela escassez geralmente é um povo muito mais bem obediente e controlado. Portanto, os lazeres e os prazeres também contribuem para a manipulação dos espíritos. Edward Bernays. Deixar um indivíduo livre é fazer com que o indivíduo pense que é livre, mas na realidade obedece aos seus próprios desejos. Portanto, trocar a racionalidade pela emotividade. Uma das coisas principais é justamente isso, trocar a racionalidade, o racionalismo, pela emoção, pelo lado emotivo. Então, Edward Bernays nos fala aqui, no seu livro Propaganda, em 3 grandes técnicas para manipular a opinião pública. O medo, o julgar sobre o medo das pessoas, a chamada falsa segurança, a falsa segurança que é pôr a segurança à frente sempre das liberdades individuais e, por fim, a clivagens. Eu vou explicar o que é que isso significa nas palavras de Edward Bernays. Criar apenas 2 posições na opinião pública. Ser a favor ou ser contra. Sempre 2 posições. Não pode haver intermédio. Por exemplo, vou dar o caso agora do conflito Ucrânia-Rússia. Haver 2 opiniões apenas. Os que estão a favor ou os que estão contra. Portanto, os que estão contra a Rússia ou os que estão a favor da Rússia. Os que estão contra a Ucrânia ou os que estão a favor da Ucrânia. Pondo, portanto, as situações nesta clivagem, cria-se aquilo que Edward Bernays explica como não deixar pensar as pessoas. As pessoas tomam uma posição, mas não pensam sobre todas as questões que envolvem, portanto, a situação. Porque pode haver várias opiniões, várias posições, até posições intermédias. Porquê? Porque o indivíduo já não faz a análise das coisas. Como eu disse, não pode haver posições intermédias nem reflexão de ideias.
A emoção retirar qualquer reflexão ou massa crítica da opinião pública. Vou repetir. A emoção retirar qualquer reflexão ou massa crítica da opinião pública. Temos um exemplo também em 2015, salvo erro, 2016, já não me lembro, da pequena foto do pequeno Alain Kurdi morto na praia. Quem se lembra do pequeno Alain Kurdi que estava no beira da praia, não é? Tudo isso, portanto, influenciou muito a opinião pública pelas emoções. A nova propaganda, digamos assim, de influência das massas. Portanto, a manipulação da opinião é uma emanação daquilo a que Debord chamava a sociedade do espetáculo. Debord, um autor muito conhecido que escreve sobre a sociedade do espetáculo. O objetivo é nos deixar receptivos de alguma coisa que, em condições normais, nós recusaríamos de certeza. Portanto, em condições normais, nós não aceitaríamos. Mas com esta manipulação, acabamos por aceitar. Portanto, os interesses da grande finança por detrás da manipulação de massa. Eduardo Bernays já por essa altura nos falava, portanto, desta situação, não é? Portanto, o interesse em provocar um choque, lá está, com aquela foto, não é, do pequeno Alain Kurdi, interesse em provocar um choque na opinião pública para manipular as emoções. Portanto, a verdadeira liberdade é quando a verdade é conhecida por todos. Portanto, quando há uma verdadeira liberdade, significa que a verdade é conhecida por todos. Ora, quando a verdade é manipulada, então a liberdade acaba por dar lugar à servidão. Portanto, Eduardo Bernays fala aqui numa série de situações muito interessantes no seu livro Propaganda, em que explica que a democracia é um dos regimes mais bem preparado justamente para fazer com que seja, portanto, administrada uma série de técnicas na massa por meio da comunicação social, sempre, não é? Por meio das televisões, das rádios, dos jornais, das revistas, da publicidade. A publicidade, portanto, é um canal muito importante e também hoje pela internet, não é? Pelos vários canais informativos da internet. Tudo isso é aquilo que Eduardo Bernays, que foi considerado por muitos como o principal autor da chamada manipulação de massa, da propaganda e manipulação de massa pelo controle dos desejos, pelo controle dos prazeres, portanto, manipulando, portanto, as pessoas. Ou seja, podemos dizer, a manipulação dos média ou manipulação da informação é o uso das técnicas ou táticas de apresentação da informação transmitida pelos meios de comunicação, de modo a favorecer interesses de determinada parte. Geralmente essas partes não dão a cara, são partes que estão por trás dos bastidores. Portanto, podemos dizer, embora os jornalistas sejam gestores diretos do material informativo, nem sempre se pode atribuir a eles a origem ou a responsabilidade no caso da manipulação dos meios de comunicação de massa. Frequentemente, o fluxo de informação tem como origem organizações complexas, órgãos de governo, empresas privadas, instituições científicas, relações públicas, dotadas de uma competência específica e, portanto, não passivas de verificação imediata. Geralmente, essas organizações são dotadas daquilo que nós chamamos de spin doctors, autorizados a relacionar-se diretamente com a empresa, embora possam estar sujeitas a obrigações de independência ou de imparcialidade, como é o caso dos órgãos de administração pública. As atividades de divulgação da informação dessas organizações não são submetidas ao código deontológico do jornalista. Portanto, algumas vezes a manipulação da informação tem origem fora dos órgãos da empresa. E agora vamos ver os padrões de manipulação. Segundo Perseu Abramo, é possível distinguir e observar pelo menos 4 padrões de manipulação de informação. Isto agora é um acrescente ao vídeo para nós entendermos o que é manipulação de massa. Portanto, esses padrões da informação presentes na empresa em geral, mas mais especificamente no telejornalismo, naquilo que se chama o telejornalismo, são padrão de ocultação, padrão de fragmentação, padrão de inversão e padrão de indução.
Dentro do padrão da inversão, temos a inversão da relevância dos aspectos, inversão da forma pelo conteúdo, inversão da versão pelo facto, inversão da opinião pela informação. Vejam bem o vasto leque de técnicas que nos são apresentadas para a manipulação da opinião pública. Portanto, as táticas de manipulação da informação vinculado pelos média incluem desde o uso de falácias lógicas e outros artifícios retóricos, passando por técnicas de propaganda e de manipulação psicológica, até a pura e simples fraude. Frequentemente envolvem a omissão de dados e a exclusão de opinião divergente. Por isso é que muitas vezes vemos só um único pensamento, com a finalidade de levar determinados argumentos ao descrédito. Outras vezes, procura-se desviar a atenção do público mediante um excesso de oferta de informação sobre diversos assuntos. Vários métodos de manipulação dos meios de comunicação de massa baseiam-se na distração, assumindo-se o pressuposto de que o público tem um limiar de atenção restrito. Um exemplo disso é a manipulação dos gráficos de barras frequentemente utilizados pela televisão. Neste caso, podem ser usados barras de tamanho não correspondente aos números que são verdadeiros, na esperança de que o telespectador não consiga perceber. A vinculação da propaganda não comercial também é uma tática utilizada por grupos de interesse, partidos políticos, governos, movimentos vários, para difundir uma causa ou ideia e influenciar a opinião pública. Grandes empresas, assim como os governos, podem controlar a informação vinculada pelos médias de um país. Em algum país grande, corporações multinacionais são proprietários de estações de rádio, televisão e revistas. Vejam bem. Ainda que aumente o número de publicações nos diferentes canais de distribuição, jornais, revistas, rádios, televisões e especialmente a internet, verifica-se paralelamente uma crescente concentração da propriedade dos média, sobretudo graças às fusões de empresas. Por isso é que, normalmente, toda a informação é concentrada sempre nas 2 ou 3 mesmas empresas. Tanto aqueles ligados aos média convencionais, como as que operam as principais redes de serviço na internet. Portanto, e agora vamos ver rapidamente o que é o chamado spin doctor. Em inglês, spin, do verbo no sentido de girar ou torcer, e doctor também como verbo no sentido de alterar algo para obter o resultado desejado. Spin doctor refere-se a um profissional especialista em controlar a apresentação dos factos, eventualmente torcendo-os a fim de favorecer determinada interpretação ou opinião, frequentemente a serviço de políticos, sobretudo durante as campanhas eleitorais, mas também de empresas que enfrentam crises ou pessoas de grande exposição pública, tais como artistas, esportistas, indivíduos envolvidos em ações judiciais e escândalos. O spin doctor dedica-se a influenciar o público mediante a apresentação da informação enviesada pelos média. O fenómeno de spin pode prevadir uma assessoria de imprensa, levando a manipular estatísticas, engendrar informações falsas, fabricar mensagens subliminares, distribuir falsos relatórios e cooptar jornalistas com o propósito de difundir uma verdade que melhor se adapta aos seus interesses. Portanto, os spin doctors são vistos como agentes políticos que geralmente atuam nos bastidores do poder. Meus amigos, resumindo, isto foi só para termos uma pequena ideia, não é? Da evolução da manipulação de massa. Eu vou resumir uma passagem aqui do livro Propaganda, de Edward Bernays, que para mim é a melhor passagem do livro para mim, que é esta aqui. A manipulação consciente e inteligente dos hábitos organizados e das opiniões das massas é um elemento importante na sociedade democrática. Aqueles que manipulam este mecanismo invisível da sociedade constituem um governo invisível que é o verdadeiro poder governante. Somos governados, nossas mentes são moldadas, nossos gostos formados, nossas ideias sugeridas, em grande parte por homens das quais nunca ouvimos falar. Este é um resultado lógico da forma como a nossa sociedade democrática está organizada. Em quase todos os atos da nossa vida diária, seja na esfera da política ou dos negócios, em nossa conduta social ou nosso pensamento ético, somos dominados por um número relativamente pequeno de pessoas, da qual nós nem sabemos quem é.
que entendem os processos mentais e sociais, padrões das massas. São eles que puxam os fios que controlam a mente do público. Eduard Bernay, no livro Propaganda, página 9 e 10, escrita em 1928. Meus amigos, mais um livro que eu recomendo vivemente a compra, para quem puder arranjar. Aqui tenho a versão em francês, Propaganda, que para mim é uma das obras mais interessantes sobre como se consegue manipular a opinião pública. Meus amigos, e nós desde finais de 2019, princípios de 2020, temos visto de facto a importância da comunicação social em manipular as mentes. Em vários domínios, no domínio da saúde, no domínio de conflitos militares, no próprio domínio do clima, por exemplo, no domínio da economia, no domínio da própria política em si, não é? Por exemplo, um bom uso da manipulação que eu costumo dizer é nas sondagens. As sondagens, para mim, nada mais é do que pura manipulação. Sondagens, um bocadinho antes de eleições, para mim, é manipulação. E depois irei fazer um dia um vídeo a explicar melhor este ponto, que já não tem muito a ver com o livro de Eduard Bernays, não é? Mas penso que está tudo dito, chegou aqui ao fim o vídeo. Espero que tenham gostado de mais este vídeo e mais de esta apresentação deste livro, muito interessante. Procurem, pesquisem sobre Eduard Bernays, o livro Propaganda, a Manipulação de Massa, portanto, que é de facto um dos melhores livros escritos sobre o assunto. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. Um abraço e até uma próxima.